Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha, nós estamos na semana 4 do PET 3 e vamos hoje falar de geografia. E qual o tema da nossa aula? Conhecendo o extrativismo e suas características. Lembrando que nós já estamos falando sobre o extrativismo desde a semana anterior, vocês se lembram? Eu falei com vocês que existe o extrativismo mineral, vegetal e animal. Estão lembrados da última aula? Então vamos lá. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o extrativismo. Como vimos na semana anterior, o extrativismo é uma atividade caracterizada pela retirada de recursos do meio ambiente. Gravem bem essa palavra. Extrativismo é a retirada de recursos do meio ambiente. Bom, não é recursos que o homem produz. São recursos que o meio ambiente produz, está disponível ali no meio ambiente, o homem vem e retira do meio ambiente. Essa prática é realizada desde a pré-história. Vamos voltar lá nos anos iniciais da humanidade, há muitos e milhares de anos atrás, essa prática já acontecia e ela foi fundamental, muito importante para a sobrevivência do homem. Nós estamos falando de uma época que o homem não tinha nenhum recurso industrial, não tinha nenhum recurso que ele pudesse produzir algo. Nessa época da pré-história, ele sobrevivia basicamente dos recursos que o meio ambiente oferecia. No Brasil, o extrativismo vegetal foi a primeira atividade econômica realizada. Nesta época, foi marcada pela retirada do pau-brasil, além de sementes e ervas medicinais. Esta foi a primeira atividade econômica da colonização portuguesa. Bom, lá em história, vocês já estudaram sobre a colonização? Ou vocês já começaram a entender um pouco desse processo? Quando os portugueses vieram para o Brasil e colonizaram o nosso país, eles fizeram o quê? Eles exploraram bastante toda a riqueza que nosso país possuía. E a primeira exploração deles no nosso país foi o extrativismo vegetal. É quando eles faziam o quê? Eles faziam a retirada de uma árvore muito importante para o nosso país, que é a árvore chamada pau-brasil. Eles faziam o quê? Retirava essa madeira toda do pau-brasil e mandava para Portugal. Foi a primeira atividade econômica da colonização portuguesa no nosso país. Também, é claro, eles faziam extrativismo de sementes e de ervas medicinais. O nosso país é muito rico, gente, muito rico de flora, de fauna, né? De toda que espécie de vegetais. E os portugueses descobriram isso e faziam a retirada. Nos dias de hoje, entre os produtos que integram o extrativismo vegetal, podemos citar a madeira, os frutos e, em menor escala, a borracha. Bom, vocês sabiam que a borracha vem do extrativismo vegetal? Pois é, essa borracha que vocês usam aí para apagar, outros tipos de borracha também, elas são retiradas de extrativismo vegetal. Sabia disso? No extrativismo animal, a pesca e a caça estão inseridas na vida cotidiana do povo indígena, nos seus costumes, em sua cultura e tradições. Por isso, ela precisa ser respeitada e preservada. Então, olha, o extrativismo animal ainda é muito praticado pelas tribos indígenas. A pesca também é praticada, né, gente? Vocês devem conhecer algumas pessoas que pescam. Existe uma autorização para que ocorra essa pesca de forma legal. Existe a época certa para que possamos pescar, tá? E a caça hoje é proibida, a não ser os povos indígenas que ainda sobrevivem dela, ok? É importante saber que num período do ano chamado de piracema, os peixes se reproduzem e têm seus filhotes. Se eles forem capturados, não terão seus filhotes e a quantidade deles irá diminuir até que alguns deixem de existir. Olha que importante eu acabei de falar. Por isso que existe também um período que é autorizado a pesca, porque no período de reprodução dos peixes, que é quando eles têm novos filhotes, se existir a pesca nesta época, o que vai acontecer? Esses peixes não vão mais crescer, né? Os filhotes, se a gente começar a pegar eles bem pequenininhos, eles não vão crescer, obviamente não vão se reproduzir e em pouco tempo não teremos peixe mais. Por isso que a pesca ela é autorizada em determinadas épocas do ano
e em algumas épocas, que é no período de Piracema, que é a reprodução dos peixes, ela é proibida. A extração mineral é realizada desde muito tempo e o trabalho escravo utilizado nas minas de ouro foi a forma de trabalho mais sofrida e pesada exercida pelos negros africanos escravizados no Brasil. Gente, olha só, esta época da escravidão que aconteceu no Brasil, onde os negros africanos foram trazidos para cá para que eles pudessem trabalhar de forma muito pesada, uma das atividades que eles faziam aqui no Brasil era o quê? O trabalho utilizado nas minas de ouro, que foi quando os portugueses descobriram que o nosso país era bastante rico em riqueza mineral, em ouro, né, pedras preciosas. Eles traziam esses escravos para que eles fizessem aquele trabalho pesado de retirada do ouro das minas, né, do subsolo. Foi então logo quando começou o trabalho escravo no nosso país, tá? Atualmente, 4 dos 10 municípios com maior volume de extração de ouro ficam na Amazônia, dominados por grandes empresas multinacionais e donos de garimpo de larga escala. O que acontece, gente? Nós sabemos que aqui na nossa cidade existe uma empresa muito grande que faz a extração mineral, do minério de ferro, certo? Que é a Vale. Na nossa cidade, todo mundo sabe que nossa cidade produz bastante minério de ferro. Esta é uma extração mineral do que nós estamos estudando. Porém, existe também lá na Amazônia, existe grande quantidade de minas de extração de ouro. E lá estão localizados uma das maiores dos 10 municípios com maior volume de extração de ouro. Sabiam disso? Lá na Amazônia, a riqueza lá de ouro é muito grande. Bom, vamos agora para as nossas atividades. Vocês vão assistir o videozinho que eu vou enviar no grupo para vocês entenderem um pouco mais sobre o extrativismo, tá? E nós vamos responder agora as atividades. Número 1. Releia o texto para responder. Marque a opção correta. Quando a pesca pode ser considerada irregular? Eu acabei de falar muito com vocês sobre isso. Letra A. Quando a lua estiver cheia, aí a pesca não vai poder acontecer? Na época de Piracema, na letra B aí, olha. É na época de Piracema que eu falei que a gente não pode pescar? Quando estiver chovendo ou durante a madrugada? Bom, eu falei muito sobre isso com vocês. O que acontece se os peixes forem capturados durante a Piracema? Eles ficam tristes? Não terão comida? Vai ter muitos peixes? Ou eles não terão seus filhotes? Vamos pensar e responder. É proibido pescar na Piracema porque é o período de reprodução dos peixes. O que pode acontecer se as pessoas pescarem durante esse período? Letra A. A extinção de algumas espécies de peixe. Letra B. Nada, tudo vai ficar bem. Letra C. A natureza vai reproduzir? E letra D. Vai aumentar a quantidade de peixes? Então, gente, se a gente pescar durante essa época da Piracema, que é a reprodução dos peixes, o que vai acontecer? Número 2. Responda as perguntas abaixo. Letra A. Qual foi a primeira atividade econômica da colonização portuguesa? Eu falei com vocês, foi uma das extrações que a gente estudou. Foi a extração vegetal, animal ou mineral. E nessa extração, se for, por exemplo, a extração vegetal, qual foi a atividade econômica que eles fizeram logo quando vieram aqui para o Brasil? Letra B. Atualmente, quais produtos que integram o extrativismo vegetal? Também está no texto que eu acabei de ler com vocês, tá, meus amores? E letra C. A maior produção de ouro pode ser encontrada em qual estado brasileiro? É um estado que eu acabei de falar com vocês, que lá estão 4 das maiores cidades de extração mineral, que é de ouro. Lá tem muitas minas de ouro. Eu falei com você, nesse estado, começa com a letrinha A. A de Amá. Volto lá no texto para vocês saberem, tá bom? Então é isso aí, meus amores. Um ótimo trabalho para vocês. Eu quero ver a foto das atividades de todo mundo lá no grupo do WhatsApp, no meu WhatsApp, ok? Um abraço, fiquem com Deus.